Direito Civil. Resumão para a prova do Kleber conforme ementa divulgada no Siscad Ementa. Parte geral do Código Civil. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Dos bens. Direito civil é um ramo do direito privado que rege as relações entre os particulares, pessoas físicas ou jurídicas, destinando-se a reger as relações pessoais, familiares, patrimoniais e obrigacionais. O Código Civil divide-se em parte geral, das pessoas físicas e jurídicas, domicílio, bens e fatos jurídicos, e parte especial, direito das obrigações, direito de empresa, direito das coisas, direito de família, direito das sucessões e disposições finais e transitórias. Das pessoas, artigo 1º a 78, toda pessoa é sujeito de direitos subjetivos e em virtude de sua existência surgiu o ordenamento jurídico. Das pessoas naturais, artigo 1º a 39 e 70 a 78, designação atribuída às pessoas físicas, ser humano que possui atributos físicos, psíquicos e morais, e tem personalidade jurídica, sendo titular de direitos e deveres na esfera civil. Da personalidade a personalidade é um atributo ou valor jurídico. Ela tem início com o nascimento com vida, no momento da primeira respiração, ainda que o nascituro ainda esteja ligado à mãe pelo cordão umbilical ou nem tenha forma humana. O nascimento com vida atribui personalidade, ainda que advenha a morte posterior e os direitos adquiridos sejam transmitidos. Os direitos do nascituro também são resguardados, já que possui expectativa de vida, estando seus direitos assegurados sob condição suspensiva. O fim da personalidade se dá pela morte real ou natural, óbito, cessam as atividades cerebrais, respiratórias e circulatórias. Morte presumida ocorre quando alguém desaparece em situação de perigo que pressuponha a probabilidade de falecimento, ou for desaparecido ou feito prisioneiro sem localização em até 2 anos após o término da guerra. Deve ser declarada por sentença que fixará a data provável do falecimento, admitindo a sucessão provisional e, após, a definitiva ausência. Ocorre quando o indivíduo desaparece por anos ininterruptos, sem dar notícias. Inicia-se judicialmente a curadoria dos bens, passando-se a sucessão provisória e, após, a definitiva, quando é considerado morto apenas para os fins de sucessão. Sua esposa não é considerada viúva. Comoriência. Presunção legal, relativa, de morte simultânea de pessoas. Nestes casos não há transferência de bens entre os comorientes. Mesmo já morta, ou seja, sem personalidade, a pessoa pode ter sua moral transgredida. Ens. Vilipêndio ao cadáver. Os direitos da personalidade são oponíveis erga omnes, são indisponíveis, não podem ser transferidos a terceiros, vitalícios, só se extinguem com a morte, intransmissíveis, não se transmitem hereditariamente, e essenciais, indissociáveis do ser humano. Existem alguns direitos da personalidade que são disponíveis, como os direitos autorais, Lei 5.988, 73, o direito à imagem, Lei 9.807, 99, direito ao corpo, artigo 13 Código Civil, direito da família, artigo 1513 Código Civil, protege a privacidade. A personalidade possui alguns atributos tais como capacidade e nome. A individualização da personalidade se dá através do nome, que torna possível o reconhecimento da pessoa no seio da família e da sociedade. A pessoa identifica-se pelo nome, pelo estado e pelo domicílio. A. Nome da pessoa natural. O. Nome compõe-se de prenome, primeiro nome, nome ou patronímico, sobrenome, e agnome, júnior, neto, filho, etc. Registro de nascimento. Artigo 51 e 55 Lei 6.015, 73, deve ser realizado dentro do prazo estipulado em lei, sob pena de multa, e no local onde ocorreu o parto. Registro do óbito. Artigo 78 Lei 6.015, 73. Alteração do nome, através de pedido justificado. Artigo 46 da Lei 6.015, 73. O nome de família, via de regra, não poderá ser alterado.
tanto a pessoa natural quanto a jurídica possuem esse atributo da personalidade. B. Domicílio. Domicílio é o local no qual a pessoa fixa a residência, com ânimo definitivo, ou o lugar onde exerce sua profissão, ens, funcionário público. No caso de a pessoa possuir várias residências, será considerado domicílio qualquer uma delas e na hipótese de não possuir residência fixa, será o local em que puder ser encontrada. O domicílio pode ser alterado com a mudança de residência. Os incapazes, servidores públicos, marítimos e presos têm domicílio necessário previsto no Código Civil. C. Estado é o elemento que distingue a situação jurídica de cada pessoa, delimitando suas relações familiares, sociais, políticas, profissionais, individuais, etc. De acordo com o estado familiar, as pessoas são solteiras, casadas, separadas, pais, filhos, etc. Com o estado político, são cidadãos ou não cidadãos, nacionais, estrangeiros, etc. O estado profissional individualiza a pessoa de acordo com sua profissão, seu trabalho. O estado individual com substância-se no modo de ser da pessoa, cor, idade, sexo, altura, etc. O estado das pessoas é indivisível, indisponível, imprescritível. O estado das pessoas é, via de regra, provado através dos designados atos de estado, que são aqueles realizados por registro público. Da capacidade à aptidão para gozar de direitos e assumir obrigações. O direito brasileiro prevê a capacidade de direito ou civil, inerente a toda pessoa, e a incapacidade apenas de fato ou de exercício do direito, ou seja, para a prática dos atos da vida civil. A. Capazes maiores de 18 anos ou emancipados. Aptos para praticar validamente todos os atos da vida civil. B. Relativamente incapazes. Maiores de 16 e menores de 18 anos. Os ébrios, viciados em tóxicos e deficientes mentais com discernimento reduzido, sempre que não conseguirem expressar sua vontade. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Os pródigos. Devem ser assistidos por pais, tutores ou curadores. OBS. Lei Especial 6.001/73, regulamenta a incapacidade dos índios. Estes incapazes podem praticar atos da vida civil, desde que assistidos, sob pena de anulabilidade do ato. Alguns atos, porém, podem ser praticados isoladamente pelo relativamente incapaz, sem a assistência de seu representante legal, dentre eles: fazer testamento, testemunhar, votar, casar. C. Absolutamente incapazes. Menores de 16 anos, portadores de enfermidade ou deficiência mental sem discernimento e qualquer um que não consiga expressar sua vontade, mesmo que transitoriamente. São representados por seus pais, tutores ou curadores. A incapacidade absoluta gera a proibição total do exercício do direito. Estes incapazes não praticam nenhum ato da vida civil, sendo todos eles praticados exclusivamente por seu representante legal, sob pena de nulidade do ato. A incapacidade cessará quando cessar a sua causa, menoridade, dependência química, etc. Para os menores, a incapacidade cessará também pela emancipação, que poderá ser voluntária, concedida pelos pais, judicial, decretada pelo juiz, ou legal, decorrente de fatos previstos em lei, tais como o casamento, o exercício de emprego público efetivo, a formatura em curso superior, o estabelecimento civil ou comercial ou a existência de relação de emprego que propicie ao menor independência financeira. A emancipação legal produz efeitos a partir da prática do ato e a voluntária e judicial só depois de registrada no registro civil. A emancipação é irrevogável. Observação: tanto nos casos de representação quanto de assistência não pode haver conflito de interesses entre o assistido/representado e seus pais, tutores ou curadores, sendo passível de intervenção judicial caso isso ocorra, com consequente substituição. Das pessoas jurídicas, artigo 40-69, pessoa jurídica, ente criado por lei e ao qual a mesma atribuiu personalidade, tornando-a sujeito capaz de direitos e obrigações. Deve ser registrada nos moldes da lei, de acordo com o tipo de sociedade, e não pode ter atividade ilícita ou diversa da prevista em seu ato constitutivo.
A pessoa jurídica é distinta da pessoa de seus sócios, possuindo personalidade, patrimônio e vida próprios, podendo exercer todos os atos da vida civil que não sejam privativos das pessoas naturais e podendo ser sujeito ativo ou passivo de delitos, exemplo, sonegação fiscal. Tipos A. Pessoa jurídica de direito público, artigo 40 e artigo 42 Código Civil Interno. Administração direta. União, Estados-membros, Distrito Federal, territórios, não existe hoje, mas poderá ser criado e deve ser considerado, municípios. Administração indireta. Autarquias, Decreto-Lei 267, Associações Públicas, Lei 11.107/05, e fundações públicas, criadas por lei. B. Pessoa jurídica de direito privado, artigo 44 Código Civil. Sociedades privadas, simples ou empresárias, fundações particulares, ONGs, organizações religiosas e partidos políticos. Empresas públicas e sociedades de economia mista estão submetidas ao regime das empresas privadas. Artigo 173, parágrafo 1º, CR/88. C. Entes despersonalizados. Não são titulares de direitos. Espólio, massa falida, sociedade de fato. Personalidade jurídica. A personalidade jurídica inicia-se com o registro de seu ato constitutivo. No caso de pessoa jurídica de direito privado, depende da vontade humana e, no caso de pessoa jurídica de direito público, são criadas pelo poder público, Constituição da República, lei especial, tratados. O local onde está localizada a sede da pessoa jurídica é o seu domicílio. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o local pode ser diverso, quando houver indicação em seu ato constitutivo, fórum de eleição. A personalidade jurídica se extingue por lei, por vontade dos sócios, com baixa no registro, ou por sentença judicial. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Casos em que a personalidade da pessoa jurídica é quebrada para se atingir o patrimônio pessoal dos sócios e administradores. É uma exceção à regra de que o patrimônio da pessoa jurídica responderá pelos atos praticados em seu nome. A desconsideração acontece sempre que as pessoas naturais utilizam-se das pessoas jurídicas para cometer ilícitos e tem por fim conter abusos, desvio de finalidade e fraudes. Deve ser provada a má administração, a fraude ou o desvio para que seja ultrapassada a personalidade da pessoa jurídica. Dos bens, bem é tudo aquilo que tem utilidade para as pessoas, que serve para satisfazer uma necessidade humana. Todo bem é individualizável, economicamente valorável e representa interesse de ordem econômica. 1. Das diferentes classes de bens. Artigo 79 a 103. A. Bens considerados em si mesmos. Bens móveis e imóveis. Bens móveis são aqueles que podem ser removidos ou transportados, sem alteração de sua forma. Esses bens são transferidos pela entrega do bem, tradição. Navios e aviões, apesar de serem registrados em órgão próprio e serem passíveis de hipoteca, são bens móveis. Bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem destruição de sua essência. A transferência da propriedade, com validade erga omnes, se dá através do registro no cartório de registros de imóveis. A promessa de compra e venda não transfere a propriedade. Bens fungíveis e infungíveis. Bens infungíveis são os bens que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. São bens insubstituíveis. Exemplo: obras de arte. Alguns bens tornam-se infungíveis pelo valor afetivo. Exemplo: joia de família. Bens fungíveis são aqueles que podem ser trocados, substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Exemplo: alimentos. Bens divisíveis e indivisíveis. Bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados, partidos em porções distintas, formando, cada qual, um todo perfeito, sem que isso importe em alteração de sua substância, perda do seu valor econômico ou em prejuízo na utilização a que se destina. Exemplo: terreno. Bens indivisíveis são aqueles que não podem ser partilhados, sob pena de ser alterada a sua substância. Exemplo: semoventes. Bens consumíveis e inconsumíveis. Bens consumíveis
são bens cujo uso importa em destruição da sua substância. Admitem apenas uma utilização e desaparecem com o consumo. Bens inconsumíveis são aqueles bens que podem ser usados reiteradas vezes, sem alteração de sua integridade. Não deixam de existir com o uso. Bens singulares e coletivos. Bens singulares são os bens individualizados, que se consideram de per si. Exemplo: apartamento. Bens coletivos são aqueles considerados em seu conjunto, que abrangem uma universalidade. Os bens são agregados em um todo. Exemplo: biblioteca, herança. Bens reciprocamente considerados principais são aqueles que existem por si mesmos, independentemente da existência de outros. Exemplo: terreno. Acessórios são aqueles cuja existência pressupõe a de um principal, dependendo deste para existirem. Regra: o acessório acompanha o principal. Exemplo: a plantação é acessório do solo. Os bens acessórios são classificados em frutos, produtos e benfeitórias. Frutos são as utilidades produzidas periodicamente por uma coisa, sendo que sua retirada não afetará o valor nem a substância da coisa, e os produtos são as utilidades que são extraídas de uma coisa, diminuindo-lhe a quantidade, são recursos não renováveis. As benfeitorias se classificam em necessárias, realizada para conservar a coisa, úteis, realizada visando para otimizar o uso da coisa, e voluptuárias, realizadas para mero embelezamento. As benfeitórias voluptuárias, em nenhuma hipótese, serão objeto de indenização. No caso de possuidor de boa-fé, são indenizáveis as benfeitórias úteis e as necessárias, e no caso de possuidor de má-fé são indenizáveis apenas as necessárias. Bens considerados em relação às pessoas particulares são os que pertencem às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Guarnecem o povo. Os bens públicos se dividem em bens de uso comum do povo, que podem ser usados sem restrições pelo público em geral. Exemplo: rios, lagos, bens de uso especial, que são destinados a serviço ou estabelecimento da administração pública. Exemplo: viaturas, hospitais públicos, ministérios, e bens dominicais, são os que constituem o patrimônio disponível da administração pública. Exemplo: terras devolutas, resnulios, coisas sem dono, que não pertencem a ninguém. Exemplo: peixes no mar. Bens considerados em relação à sua comercialidade. Bens que se acham no comércio podem ser adquiridos e alienados sem qualquer impedimento. Bens fora do comércio são os inapropriáveis e de uso inexaurível. Exemplo: sol e as estrelas, e os inalienáveis, seja por força de lei. Exemplo: bem de família da Lei 8.009/90, ou por convenção. Exemplo: artigo 1711 do Código Civil. Observação: os bens públicos de uso comum e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Já os dominicais podem ser alienados, desde que cumpridas as exigências legais.